Olá, meu nome é Romero, eu sou técnico de laboratório de materiais de construção e de mecânica dos solos do IF Sertão Campus Petrolina, e em tempos de pandemia devido ao Covid-19, nós estamos realizando alguns ensaios aqui, algumas videoaulas dos ensaios de materiais de construção e agora também dos ensaios de mecânica dos solos. E a videoaula de hoje, o ensaio de hoje será o de análise granulométrica, segundo a ABNT NBR 7181, análise granulométrica dos solos, tá? O que é esse ensaio? Qual é o objetivo? Bem, a granulometria dos solos, ele visa determinar o tamanho dos grãos, para a gente conhecer as faixas granulométricas, as faixas de tamanhos, e seus percentuais. Por exemplo, determinar quais são os percentuais dos tamanhos dos grãos de um determinado solo, tá? Então, em um solo eu tenho grãos de diferentes tamanhos, eu quero conhecer quais são essas faixas de tamanhos e que percentuais de cada faixa eu tenho nesse solo. Ensaio que é primordial para que eu possa caracterizar e classificar o meu solo para posteriormente ser utilizado na construção civil, tá? Então, quais são os materiais que eu vou precisar? Eu preciso de um repartidor de amostras como esse, ou eu poderia fazer também o quarteamento manual. Mas aqui no caso nós temos um repartidor de amostra, nós utilizaremos ele, tá? E outro material que eu preciso, se dando sequência, eu preciso do conjunto de peneiras. Aqui eu tenho algumas que eu vou falar mais adiante detalhadamente. Eu preciso da amostra já pronta, vou falar de como é que eu chego nessa amostra pronta também. Eu preciso de almofariz e mão de grau, tá? Para a preparação da amostra. Escovas, de cerdas macias, escovas de cerdas de aço, concha e peneiramento pode ser feito de forma manual ou com agitador mecânico, que é o que nós temos aqui, faremos com agitador mecânico, tá? Então, como é que é feito? Eu vou falar do início, tá? Como é que eu preparo a amostra para o ensaio de granulometria? A amostra que nós recebemos no laboratório, quando chega da obra, ela geralmente chega em quantidades grandes, de 30 a 40 quilos de amostra, coletadas de alguma obra, tá? E o primeiro passo que eu devo fazer quando eu recebo essa amostra é secá-la ao ar livre. Eu coloco numa praça ali fora, que fica exposto ao sol, espalho ela nessa praça e vou deixar ali para ela secar até o ponto de umidade higroscópica. Quando eu percebo visualmente que ela está aparentemente seca, então está no ponto ideal, eu coleto ela lá de fora, trago aqui para dentro do laboratório e começo a prepará-la para os ensaios, como por exemplo de hoje de granulometria. O que é que eu devo fazer? Eu devo primeiro reduzir essa amostra, ela está na quantidade grande e eu preciso de uma quantidade pequena. O ensaio de hoje, por exemplo, eu vou utilizar apenas 1 kg para fazer a nossa granulometria dos solos, tá? É a quantidade mínima. Essa quantidade a gente determina seguindo a norma, que vai me dizer, dependendo do tamanho dos grãos, aparentemente, a quantidade mínima que eu tenho que usar. Então a nossa amostra permite que eu faça meu ensaio aqui com 1 kg, tá? Só que esse 1 kg ainda não está pronta, Eu trouxe o material lá de fora, tá em ponto de umidade higroscópica, e vou fazer o primeiro procedimento, que é o nosso quarteamento, que não vai ser feito da forma manual, vai ser feito utilizando aqui, esse repartidor de amostras, tá? Como é que ela é feita? Eu devo passar a minha amostra aqui por dentro do repartidor de amostra, que vai selecionar lá embaixo aqui do aparelho em 2 bandejas diferentes. Eu coloco aqui a amostra aqui em cima e quando a amostra passa por esse repartidor, ela cai em 2 bandejas separadas aqui, tá? E o que eu vou fazendo? Eu vou eliminando uma bandeja e utilizando a outra e repetindo esse processo até que minha amostra seja reduzida a uma quantidade próxima à quantidade que eu preciso para dar continuidade do ensaio, tá? Então, após isso, eu reduzir a amostra, seja em quarteamento manual ou através do repartidor de amostra, eu devo fazer o destorroamento da minha amostra. Aí eu utilizo o almofariz com a mão de grau para fazer o destorroamento,
que é nada mais do que desmanchar torrões que possam existir na minha amostra, ok? Então, após o destorramento é que eu devo ir para balanças, que é o equipamento que eu preciso utilizar também, e pesar a quantidade específica, né, exata, a massa que eu preciso utilizar para o ensaio. No nosso caso, será 1 kg, que eu já tenho aqui 1 kg da amostra que eu vou utilizar, certo? Que já passou pelo processo de redução e passou pelo processo de destorramento e agora eu pesei a quantidade específica de 1 kg, tá? Após isso, eu vou para a etapa de peneiramento grosso, tá? Ou peneiramento da amostra total, que a gente chama, onde eu vou passar a minha amostra total de 1 kg pela peneira de abertura 2 mm, ou peneira número 10, que é esta, certo? Vou peneirar todo o material aqui. O que ficar retido na peneira 2 mm, eu vou lavar em água corrente, ali na pia, né? Na própria peneira, vou lavar a fim de retirar grãos aderentes, né? Grãos finos que ficam aderentes na minha amostra. Após essa lavagem na própria peneira, eu vou colocar a amostra que ficou retida e lavada nesta peneira em uma bandeja, bacia qualquer, e colocar em estufa, onde ela deve ficar por no mínimo 12 horas ou até constância de massa, tá? Após ela seca, a gente vai fazer um peneiramento no conjunto de peneiras conforme a planilha que vocês receberam do professor Marcos Nóbrega e executar os cálculos seguintes. Só que antes de eu ter essa amostra seca, eu já posso fazer o meu peneiramento fino ou peneiramento da amostra parcial. Como é que eu faço isso? O material que passou pela peneira 2 mm, você vai usar a parte dele. Como minha amostra total é de 1 kg, eu vou usar 100 gramas, que é 10% da minha amostra total, para o peneiramento fino, ou peneiramento de amostra parcial, certo? Que será feito na peneira 200, número 200, ou de abertura 0,074 mm, certo? Do material que passou na peneira 2 mm, eu só vou utilizar essas 100 gramas para fazer o peneiramento fino e vou coletar 2 pequenas amostras em cápsulas para a determinação da umidade higroscópica, como vocês verão a seguir, certo? E coletado e pesado essas 100 gramas, eu devo, né, passar aqui nessa peneira número 200, 0,074 mm, peneirar, e o que ficar retido eu devo levar também para lavagem. Eu vou lavar aqui na peneira, a fim de eliminar também esses grãos aderentes, né? E após essa lavagem, o material fino que ficou retido também pós-lavagem, também vai para a estufa, onde ficará por 12 horas, estufa que deve estar a uma temperatura entre 105 e 110 graus Celsius, por no mínimo 12 horas, ou até constância de massa. E após ela estar seca, faça o peneiramento no conjunto de peneiras seguindo a norma, né, que está aí na planilha de vocês também, e anota-se o que ficar retido em cada peneira e a gente dá prosseguimento com os cálculos que será explicado mais adiante. Pronto, pessoal, agora eu vou estar mostrando para vocês como é feito o peneiramento grosso, né, onde eu devo passar a minha amostra de 1 kg já preparada na peneira 2 mm, certo? Não vou colocar a amostra toda de uma vez só para que a peneira não fique, né, sobrecarregada. Vou usar a tampa da peneira e o fundo. Nessa primeira parte eu vou ficar atento apenas no ficar retido na peneira 2 mm. Mas devo guardar tudo que passa para utilizar na próxima etapa. Então, finalizar aqui o peneiramento, né? Devo fazer esse peneiramento até perceber que não está passando mais material pela peneira 2 mm. E aí, com o material retido, o material que ficou retido na peneira 2 mm, ou seja, pedregulhos, grãos maiores, eu devo lavar aqui na nossa torneira, nossa pia, até que os grãos
e para que, né, também os grãos finos que ficam aderentes nos outros grãos maiores possam ser extraídos, tá? Então eu vou ligar a torneira e vou lavar a fim de retirar os grãos finos que ficam aderentes. Essa lavagem vai ocorrer até eu observar que por baixo da minha peneira não está mais saindo aquela água turva, né? A água com sujeira dos grãos finos. Até a água sair bem transparente. Lavagem feita, eu devo transferir esse material que ficou retido e já lavado, né, para uma bacia, um outro recipiente, e levá-lo, esse recipiente com essa amostra, para a estufa, onde ela deve ficar a uma temperatura entre 105 e 110 graus Celsius por no mínimo 12 horas, tá? Pronto, pessoal. Agora, com o material que passou na peneira 2 milímetros, né, o material mais fino da minha amostra parcial, eu vou coletar 100 gramas, né, 10% da minha amostra total, 100 gramas para fazer o meu peneiramento fino, onde já está aqui, ó, separados desse material que passou na peneira 2 milímetros, 100 gramas. E eu devo também coletar 2 cápsulas para determinação da umidade higroscópica, tá? Então eu tenho aqui cápsulas número 15 e 16, informações que vocês já devem ir anotando na planilha de vocês, né? O número da cápsula, que são 2 que a gente vai utilizar, e também o peso dessa cápsula, né? A massa. A cápsula número 15 tem a massa de 19,89 gramas e a cápsula número 16 tem uma massa, né? Um peso de 24,87 gramas. Então, após isso, usando a cápsula 15, eu vou coletar uma quantidadezinha aqui, né, na cápsula 15, né, onde devo pesar e anotar como meu peso bruto úmido para posterior determinação da umidade higroscópica. Feito isso, essa cápsula vai para a estufa, né, naquela mesma condição de 105 a 110 graus Celsius, né, durante no mínimo 12 horas. E depois dela seca, eu devo determinar a minha umidade higroscópica, como vocês verão no quadro. Cápsula 16, né? A outra cápsula eu devo fazer a mesma coisa, pegar uma quantidade da amostra, pesar o peso bruto úmido, né? E após anotar na ficha, levar para a estufa também nas mesmas condições, certo? Então, com as 100 gramas que eu separei da minha amostra fina, né, da minha amostra parcial, eu devo colocá-la na peneira número 200 ou de abertura 0,074 milímetros. Vou peneirar. Isso vai facilitar a minha lavagem, né? Então eu vou peneirar para que o material que é muito fino já passe aqui, né, pela peneira número 200. Então eu devo peneirar um pouco. Isso vai facilitar a lavagem do material, que é a próxima etapa. E aí o material que fica retido, né, na peneira número 200, eu levo para a pia, aqui, né, e vou lavá-la com a mesma ideia, o mesmo objetivo da lavagem anterior do material grosso, né, de retirar finos que ficam aderentes nos grãos. A lavagem dos finos é um pouco mais lenta, né, um pouco mais delicada, e ele demora mais a largar esse material aderente. Então, mas eu devo ficar com esse jato d'água até que a água que está saindo por baixo fique limpa, né, transparente. Água corrente constante até o material ficar limpo. E você vai observando por baixo se a água ainda está saindo com essa sujeira, né? Esse material fino que estava aderente, se está passando. Material lavado, você deve transferir para uma outra bacia, um outro recipiente, para poder levá-lo para a estufa, nas mesmas condições citadas anteriormente, né? Onde deve ficar por no mínimo 12 horas.
e após ela seca, né, você vai retirar o material fino e o material grosso que também está lá na estufa, e ela, com as amostras secas, eu devo fazer o peneiramento, né, com o conjunto de peneiras na mesma ordem que vocês têm em planilha, e depois anotar o que fica retido em cada peneira, né, nas planilhas, como vocês vão ver no quadro, e aí a gente dá prosseguimento no cálculo da planilha e depois a execução do gráfico. Então, pessoal, dando continuidade, né, ao ensaio de análise granulométrica dos solos, na sequência, né, nós paramos no momento em que o material foi para a estufa, onde eu falei para vocês que esse material tem que ficar na estufa até a completa secagem, né? Na estufa aí há uma temperatura entre 105 e 110 graus Celsius, em torno de 24 horas esse material ficou. E agora nós retiramos esse material da estufa, tanto o material mais grosso, que ficou retido na peneira 2 milímetros, quanto o material fino, né, que foi lavado na peneira 200, né, a de abertura 0,074 milímetros. E então foi para a estufa o material grosso, o material fino, que é o parcial, e foram também para a estufa 2 cápsulas para a gente verificar a umidade higroscópica desse material, certo? Então hoje a gente já retirou, agora, né, a gente já tirou esse material da estufa, o material está seco, a gente pesamos primeiro as 2 cápsulas de umidade higroscópica que foram para a estufa, né? Então, esses dados aqui que vocês estão vendo no quadro em relação à umidade higroscópica são dados que vocês já devem ter preenchido na planilha de vocês, tá? A massa bruta úmida foi a massa que a gente pegou anteriormente aí no ensaio, e a massa bruta seca é a massa após a estufa, após a secagem completa. A tara da cápsula é a informação que, como eu falei, vocês já tinham que ter. Então, quem ainda não tinha, anota isso aqui agora, né, essas informações aí na sua ficha de granulometria, que o professor Marcos Nóbrega já passou para vocês. A gente dá continuidade aqui e consegue, com essas informações, calcular a umidade higroscópica, tá? Então, com essas informações já em mãos, o que você tem que fazer agora é calcular a massa da água, primeiramente, né, que é dada a massa bruta úmida menos a massa bruta seca, eu encontro o valor da água. No caso da cápsula 15 vai dar 0,4, e na cápsula 16, 0,8, certo? E o próximo passo, na linha seguinte, temos que calcular a massa do solo seco. A massa do solo seco é encontrada quando eu faço a subtração da massa bruta seca menos a tara da cápsula, certo? Então, em relação à cápsula 15, eu vou ter 76,8 menos 19,89, que vai dar 56,91. Na cápsula 16, eu vou ter a massa bruta seca igual a 75,3 e a tara da cápsula 24,87. Portanto, a massa do solo seco vai ser 75,3 menos 24,87. Dá 54,43. Correto? Agora você tem que encontrar a umidade, né? A linha seguinte é da umidade. A umidade ela é dada pela seguinte forma: eu tenho que dividir a minha massa da água pela massa do solo seco e multiplicar por 100 para ficar em porcentagem, certo? Então é 0,4 dividido por 56,91 vezes 100. Eu encontro a minha umidade, tá? Deu 0,7. Em relação à cápsula 16, eu vou pegar a massa da água, que é 0,8, dividir pela massa do solo seco, que é 54,43, multiplicar por 100 para encontrar a umidade, que vai dar 1,59. E aí, eu calculo aqui, ó, na linha seguinte, a umidade média, tá? Que é uma média aritmética das 2 umidades, né? Juntando as 2 cápsulas. 0,7 mais 1,59, e esse resultado eu divido por 2 para obter a média aritmética, encontrando assim a umidade média, que vai dar 1,14, não é isso? Pronto, resolvemos a umidade higroscópica. E aí, qual é o nosso próximo passo? Vocês vão verificar aqui, ó, que eu tenho que calcular a... Na verdade, aqui, ó, vamos aqui para esse quadro, tu consegue pegar aqui, até aqui, esse... Então, ó, nesse quadro aqui do peneiramento da amostra total, ou seja, do nosso peneiramento grosso em relação à amostra total, né, conhecido como peneiramento grosso ou amostra total, né, a mesma coisa.
vocês vão ver que tem aqui resultados já em vermelho, né? Essas são as massas que foram retidas em cada peneira, né? Aquele material que foi para a estufa, né, que ficou retido na peneira 2 milímetros, depois de seco, ele foi peneirado nessas peneiras aqui, tá? E aí, aqui em vermelho está a massa que ficou retida em cada uma das peneiras após o peneiramento, certo? Então, peneira 19,1 não ficou retido nada, na 9,5 ficou 103,5, na 4,8 ficou 71,2, na 2,0 milímetros da peneira ficou retido 67,6 gramas, tá? E aí o que é que ele vai pedir aqui, ó, na coluna seguinte do MI? Ele quer a massa do material de forma acumulada, tá? Então como é que eu vou fazer, ó? Eu vou repetir os primeiros valores, 0, né, não vai contar, né, não tem valor. O primeiro valor absoluto aqui é o 103,5, eu vou repetir e vou fazer o acumulado agora. Eu vou somar, ó, com a próxima massa da próxima peneira. Então 103,5 mais 71,2 dá 174,7. E vou somar com a próxima, né, massa retida em relação, né, que é essa daqui, 67,6, que vai dar 242,3. Finalizei, né, essa parte de massa material retido. Com esse valor aqui, esse 242,3, eu já encontrei aqui também, na ficha de vocês, vai pedir a seguinte informação. O MG, que é a massa do material seco retido na peneira 2 milímetros, que é esse valor aqui, ó, 242,3, certo? Eu preciso agora calcular o meu MS, que é a minha massa total da amostra seca, certo? E aí eu tenho que aplicar essa formulazinha para vocês do MS, tá? Ó, MS é igual MT menos MG dividido por 100 mais H, que é a umidade, vezes 100, e depois eu somo com o meu MG, que eu já encontrei, certo? Então eu tenho todas as informações que eu preciso para calcular o MS. Então, só colocando os valores que a gente já tem, né, nessa formulazinha, eu vou encontrar um MS de 991,5, ok? Agora a gente pode dar continuidade e calcular a nossa próxima coluna aqui da minha amostra total, que é da porcentagem que passa da amostra total, certo? Aplicando a fórmula do QG. A fórmula do QG é esta, tá? Ó, MS menos MI dividido por MS vezes 100, certo? Então eu tenho todos os valores, eu já tenho o MS, o meu MI é esta coluna aqui, tá? Do MI, dividido por MS, que nós já temos, né, como eu falei, e multiplica por 100. E aí eu vou encontrando os meus QG. Então, substituindo na fórmula, eu vou encontrar os valores seguintes. Na porcentagem que passa referente à peneira 9,5 milímetros, o QG vai dar 80 e... Tá? Na peneira 19,1 não ficou retido nada, significa que passou 100%, né? Então você pode iniciar colocando aqui, ó, 100%, certo? Então o nosso próximo QG é utilizando o MI igual a 174,7, tá? Então substituindo na fórmula eu vou encontrar um QG de 82,38. Então, o próximo QG é utilizando um MI de 242,3, né? Então, aplicando essa fórmula, eu vou obter um QG de 75,56. Este valor aqui, né, 75,56, é o nosso N, tá? Que é a porcentagem de material que passa na peneira 2 milímetros. Então, vai ser igual a 75,56. O nosso H aqui, que é a unidade higroscópica do material, né, que passa na peneira 2 milímetros, nós também já temos, que é a nossa média aritmética das unidades, 1,14.
Então já preenchemos tudo isso, né? Inclusive a questão do peneiramento da amostra total. Vai faltar aqui agora apenas o nosso peneiramento parcial, ou seja, na nossa amostra fina, tá? Feito isso, pessoal, vocês vão observar aqui, ó, que no nosso quadro da amostra parcial, ou seja, do peneiramento fino, na tabela aqui, nós já temos aqui em vermelho a massa do material que ficou retida em cada uma das peneiras do peneiramento fino. As peneiras do peneiramento fino são estas, tá? 1,2 mm, 0,6, 0,42, 0,25, 0,15 e 0,074. Em vermelho tá as massas que ficaram retidas pós-peneiramento. E esse peneiramento foi feito após retirar o material da estufa, né? Como vocês já viram anteriormente, certo? Então aqui em vermelho está as massas que ficaram retidas em cada uma das peneiras. A próxima coluna, que é a coluna do MI, ele quer essa mesma questão, né, de material retido, só que agora de forma acumulada, né, em relação às peneiras, tá? Então o primeiro valor eu devo repetir, que é 4,7, e aí eu vou acumulando com a peneira seguinte, tá? Então eu vou ter aqui 15, aqui 22,5, 22,5 mais 15,6, 38,1, 38,1 mais 15,2, 53,3 e 53,3 mais 12,3, 65,6, certo? Agora vai ficar faltando apenas encontrar o nosso QF, que é a porcentagem que passa em relação à amostra total. E aí eu devo aplicar essa formulazinha aqui do QF, tá? Ó. Então nós temos todas as informações, nós temos o nosso MH, que é 100, tá? Já está na planilha, você vai multiplicar por 100, depois você vai subtrair, né, dessa operação aqui, que é o MI. O MI é esse valor aqui, ó, tá? Então em cada linha eu vou ter um MI diferente, que multiplica 100 mais H, o H é 1,14, como a gente já viu aqui anteriormente, dividido por MH, que é 100 vezes 100, tá? E aí tudo isso depois é multiplicado pelo N, que a gente já tem também, que é de 75,56. Então eu devo aplicar essa fórmula para cada uma dessas linhas, né? Porque o meu MI vai variando, né, conforme a peneira vai se alterando. Então o meu QF aqui da primeira linha, referente à peneira 1,2, vai dar 71,97. Aplicando um novo MI, que agora o MI é de 15, nessa mesma fórmula, eu vou obter agora um QF de 64,1. Tá? Na próxima linha eu tenho que aplicar a mesma fórmula, utilizando agora um MI de 22,5, certo? Eu vou obter um QF de 58,37. Nosso próximo MI é de 38,1. Aplicando na fórmula do QF, eu vou obter 46,44. Próximo MI é de 53,3. Aplicando na fórmulazinha do QF, eu vou obter 34,83. E a minha última linha, né, o MI é de 65,6, aplicando na fórmula eu vou ter um QF de 25,43. Toda a nossa planilha está preenchida, pessoal, e aí vai ficar faltando só no verso da planilha de vocês que vocês receberam o preenchimento do gráfico. Eu não vou estar mostrando detalhadamente, mas eu vou fazer um esboço rapidinho, tá? No gráfico de vocês, você tem que traçar a curva granulométrica. E ele é representado mais ou menos assim, né? Conforme o gráfico que vocês têm aí. E aqui na parte de baixo eu vou ter a abertura das peneiras, né? E nas laterais, assim na vertical, eu tenho esse resultado do nosso QG e do nosso QF, que são as porcentagens que passam em relação à amostra total. Então, a nossa curva granulométrica ela é construída em função disso, a peneira e a porcentagem que passa naquela peneira, certo? Então aí você vai marcando os pontos conforme
junção, né, de peneira com a porcentagem que passa na mesma, tá? E aí vai marcando os pontos e depois você liga os pontos, construindo assim a sua curva granulométrica. E assim a gente conclui nosso ensaio de granulometria dos solos. Muito obrigado.